Então, sexto ano, vamos continuar agora com a nossa correção. Então, a gente tem lá na página 4 do material de apoio, há um recorte de uma carta topográfica cuja escala é 1:50.000 e que representa, por meio das curvas de nível, detalhes importantes no terreno. Observe os detalhes da carta e faça as atividades a seguir. Primeiramente, não se assustem com essa carta topográfica. Essa parte de curva de nível e carta topográfica não é cobrada nem no ensino médio. Isso foi algo que foi colocado a mais título de curiosidade para vocês. Como é que funciona a leitura dela? Então, primeira coisa, a gente vai lá no material de apoio, lá na página, analisar a carta. Então, a carta topográfica ela funciona assim. Ela abrange um pedaço aqui do Paraná, é um pedaço bem pequeno aqui do Paraná, na cidade ali de Borrasópolis, cidade de Borrasópolis, onde você tem essa escala de 1:50.000. Ela é uma escala tão grande, tão aproximada, que a gente tem até o quê? As curvas do rio, os meandros do rio, por onde passa o leito do rio, estradas, a planta da cidade, é claro, bem de cima, mostrando, como se fosse uma imagem de satélite, e principalmente as curvas de nível. Então, o que essas curvas indicam? Quanto mais aberto, quanto mais espaço entre as curvas de nível, menor é a declividade do relevo. Quanto mais próximas as curvas de nível, maior a declividade. Então, o ponto mais alto está aqui, Por quê? Porque aqui o espaço entre a declividade é muito mais próximo, os morros são mais altos. O ponto está justamente na nascente desse rio aqui. Então, voltando lá na página, a resposta fica: qual é a maior altitude registrada? 659 metros. Está lá naquele cantinho que eu mostrei, está escrito. Está difícil de ler, mas no didático fica mais fácil para ler. Liste algumas referências mais próximas ao local mais elevado: a nascente do Ribeirão da Onça, Fazenda Santa Clara, próximo a Borrasópolis, a cidade ali. Qual a altitude mais baixa da carta? Naqueles pontos que eu mostrei, onde a curva de nível é mais larga, próximo ao leito do rio, ali, 399 metros. Lembrando que aquela região ali do Paraná já está no terceiro planalto. Vamos voltar ali rapidinho, Ele mostra aqui, já está no planalto de Guarapuava. Então, por mais que tenha leito de rio e a altitude tenha uma variação de 200 metros, ainda assim é uma região relativamente alta. Está no terceiro planalto paranaense. Então, liste algumas referências do local menos elevado da representação. Então, está perto ali da Fazenda Sônia, do sítio Nossa Senhora de Aparecida. Qual é a cota altimétrica entre as curvas de nível? Mais ou menos 20 metros, depende da região onde estão as curvas. O que é a cota? É a diferença entre uma curva e outra. Então, por exemplo, eu tenho uma curva aqui que está na base do morro. Eu tenho outra curva aqui e aqui é o topo do morro, fazendo assim, aquelas curvas de nível. Ele pergunta: a cota é a distância em metros, quanto que a altura vai subindo entre uma curva e outra. No caso ali da carta topográfica, dava 20 metros. E aí o mapa da 51 agora é outro mapa, esse mapa aqui que mostra as diferenças de relevo do nosso país. Aqui mostrando a planície amazônica, planície do Pantanal, o nosso Planalto Central brasileiro, então a depressão que tem próxima à região amazônica também, o Planalto das Guianas lá em cima. Baseado nesse mapa, qual a principal informação apresentada no mapa? As diferenças de altitudes existentes no Brasil. As diferenças de altitudes no relevo brasileiro. De acordo com o mapa, onde estão as regiões de menor altitude do nosso país? Obviamente nas regiões de planície, na planície amazônica, na planície do Pantanal, no Rio Grande do Sul e em todas as planícies do litoral. Todas essas regiões estão próximas ao nível do mar.
E onde estão as regiões de maior altitude? Nas regiões de serra, né? Tanto nas regiões aqui de Serra do Mar, né? Nas regiões de Serra do Mar, quanto no Planalto das Guianas, lá em cima aqui é a região mais alta do país, né? Onde está o Monte Roraima. Então é bem interessante perceber que uma das regiões mais baixas do país, né, a planície do Rio Amazonas, está perto da região mais alta do país, onde está o Monte Roraima, o ponto mais alto do Brasil. Continuando. O que representa o perfil topográfico abaixo do mapa? Esse perfil aqui, ó, é como se eu pegasse esse mapa e fatiasse ele de lado, ó, de Salvador até o Pantanal. Como se eu estivesse olhando de lado, recortando de lado. Ele demonstra que há uma transição de região baixa, né, do nível do mar, planície litorânea, serra, planaltos, o Planalto Central brasileiro ali no centro-oeste, serras e chapadas de novo, e próximo ali ao Pantanal, a planície do Pantanal volta a ficar baixo, próximo ao nível do mar. Lembrando que o Pantanal é a maior planície inundada no interior de um continente, no mundo. Aqui, organize suas ideias, né, bem legal. Esse aqui é bem importante para estudar, né, então ficou ali, ó, representações do espaço e das suas características físicas, podem ser elaborados com base em critérios técnicos, são os mapas. É só lembrar do que eu disse no primeiro vídeo. O mapa ele é baseado em critérios técnicos, né? Se não houver escala e técnica usada no mapa, ele não é mapa, ele é só uma representação artística. Profissionais que elaboram e produzem os mapas, cartógrafos. Classificação dos mapas com base nas características das informações, né? Aquele mapa temático, né? Vai variar ali o tema do mapa. Às vezes é o mesmo território representado, o que vai mudar é o tema. Localizado geralmente na parte superior, apresenta dados sobre o lugar e traz o tipo de informação, o título do mapa. Apresenta as informações fundamentais para a compreensão do conteúdo, é a legenda. Sem a legenda eu não consigo ler o mapa. Eu não tenho noção de como ler o mapa sem a legenda. Né? Voltando lá no mapa daqui de cima. Eu só consigo entender qual é a região mais baixa, qual é a região mais alta aqui, por causa da legenda, mostrando a altitude em metros, ó. Eu sei que a cor mais próxima do verde, né, é próxima ao nível do mar, 0 metros. Eu sei que as cores mais quentes, né, próximas ao marrom, estão de 1.800 metros para cima. Sem a legenda eu não conseguiria ler esse mapa. A legenda é fundamental. Continuando. Realizado em geral com o auxílio de uma rosa dos ventos. É a orientação do mapa. Também é muito importante para me orientar. Aquele sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o planeta que formam uma malha, né? Então, cruzando os meridianos e os paralelos, eu tenho o quê? As coordenadas geográficas, o sistema de coordenadas. E por último, utilizando só os meridianos, né? A cada 15 graus de longitude eu tenho o quê? Os fusos horários. Então, o último aqui ficou fusos horários. O Hora do Estudo, muito simples, muito fácil. Esse primeiro aqui era só completar a rosa dos ventos, né? Então fica lá norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste. Bem facinho esse, né? Bem tranquilo. Próximo ali, ó. Qual a relação entre os pontos cardeais e o movimento aparente do Sol? Os pontos cardeais foram inventados baseados no movimento aparente do Sol. Afinal, o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Aproximadamente, vai depender muito da latitude que você está. Mas ele nasce a leste e se põe a oeste. E aí, baseado nesses dois pontos cardeais, a gente traça os outros. 3. Escreva o nome do ponto colateral que fica entre os pontos cardeais indicados. Então, muito fácil também essa. Era só olhar a rosa dos ventos ali em cima, né? Entre norte e leste, nordeste. Sul e oeste, sudoeste. Oeste e norte, noroeste. E leste, sul, sudeste. Aqui o VOF, estamos quase fechando. A distância medida em graus da linha do Equador até um ponto qualquer na superfície terrestre pode ser norte ou sul. Essa é o quê? A latitude. Distância medida em graus
de Greenwich até um ponto qualquer na superfície, leste a oeste, fácil, né? A longitude. Paralelos são as linhas paralelas ao Equador, que medem a latitude, e arcos imaginários, que ligam os polos, são os meridianos. Como ficou então a ordem aqui? 3, 4, 1, 2. Aqui a batalha naval, né? A gente tem aqui, vocês também têm no livro de vocês. Era só cruzar os meridianos e os paralelos. Ficou lá então o ponto A, 30 graus norte, 120 graus oeste. B, 30 graus sul, 60 leste. C, 60 graus norte, 0 graus de longitude, está em Greenwich. D, 0 graus de latitude, está no Equador, 30 graus oeste. E, 60 graus sul, 120 leste. F, 30 graus norte, 30 graus leste. G, 0 graus de latitude, está em Greenwich também, e 60 graus oeste. E H, 60 graus norte e 90 graus leste. Era só observar aqui. Professor, eu ainda confundo muito leste com oeste. Aonde que eu vou olhar para não me perder e parar de confundir? Eu vou olhar a rosa dos ventos, né? Para cá, ó, aqui eu tenho Greenwich. Para cá é leste, para cá é oeste. Então, para fechar, com base em seus conhecimentos sobre cartografia, responda as questões. O que é o sistema de posicionamento global? O GPS, né? É um sistema de satélites, no mínimo 24 satélites, que mandam um sinal de radiação para achar qualquer ponto no planeta, né? Então é um sistema que acha as coordenadas de qualquer ponto no planeta. Apresente algumas utilidades do GPS. Eu consegui me locomover na cidade, consegui, né, hoje ele está associado a inúmeros aplicativos, né, serve para um monte de coisa, está totalmente inserido na vida moderna, para viagens também, viajar em rodovias. De que forma a internet contribuiu para a popularização de mapas? De uma forma absurda, né? Então, aquilo que o professor comentou. Graças à internet e a essas tecnologias, hoje a cartografia está inserida no dia a dia, né? No cotidiano das pessoas. Hoje qualquer aplicativo, mesmo jogos, um monte de coisa tem mapas, né? A leitura de mapas se tornou muito mais popular. Que cuidados devemos ter ao consultar mapas na internet? Muitas vezes eles têm, né, muitas vezes esses mapas eles estão desatualizados, né, e acabam até colocando a gente em rascada. Por exemplo, um GPS, um aplicativo de rotas, coloca a gente em lugares perigosos. Então, sexto ano foi isso, essa era a parte 2. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo no e-mail. Tá postado o vídeo. Até a próxima, gente. Tchau.